Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Esse é o segundo episódio da nossa série Papo de Divã e hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Pânico. Primeiro, antes de falar como aconteceu e o que sente uma pessoa que está em crise, eu preciso dizer por que eu fui parar, nessa crise de pânico. Então, no último vídeo eu contei que a gente tinha, mudado de cidade e eu saí da minha zona de conforto. Então, todo autista, ele tem uma zona de conforto, seja qualquer que seja. E a minha zona de conforto era ali onde eu morava, os meus amigos, o meu trabalho. Então eu estava super confortável. E essa zona de conforto a gente pode entender como rotina, tá? Então, a maioria, dos portadores de TEA necessita de uma rotina, de protocolos que a gente chama. E geralmente quando a gente sai dessa rotina, sai desses protocolos, a gente entra em colapso. Então, como a gente mudou de cidade, mudou todo o cenário, então toda a minha rotina mudou 360 graus, eu comecei a ter uma nova zona de conforto, ou seja, eu precisava de uma válvula de escape. E aí o meu TOC, meu transtorno obsessivo compulsivo por limpeza e organização ficou mais agravado. E eu achei um outro, porque eu não estava trabalhando, então não tinha jeito de eu extravasar no trabalho, né? O trabalho que eu tinha naquele momento era fazer lingerie, costurar o dia inteiro, que eu odiava. Então era mais um fator de raiva para mim e de algo que eu não gostava. E aí, qual foi a minha outra válvula de escape? A comida. Comecei a comer. Então, eu comecei a desenvolver um transtorno alimentar. Ok, passaram-se alguns anos, vamos colocar aí uns 6 anos para arredondar. A minha mãe, como eu contei para vocês, ela já estava, com a saúde bem debilitada. E aí a gente se mudou justamente para essa cidade, porque o ar era mais puro, a nossa casa lá era como se fosse um sítio, enfim, foi por um bem maior. Hoje eu entendo isso, na época, não, na época eu odiava morar lá. E aí a gente estava indo viajar, eu estava de férias, era uma viagem que eu tinha planejado durante um ano. A minha mãe passa mal. Aí ela passou mal, a gente cancelou a viagem, obviamente, que foi um caos. Aí ela já ficou no CTI, eu fiz tudo, Meu pai não tinha condições emocionais de organizar o hospital, nada. Naquele momento eu assumi o controle de tudo. E aí, isso foi no domingo, Dia dos Pais. E aí, quando foi na terça-feira, minha mãe faleceu. Então, naquele momento que ela faleceu, o meu mundo caiu, assim. Mas caiu, gente, eu contei isso pra vocês há uns vídeos atrás, que eu não vou me lembrar exatamente qual. Porque naquele momento eu me dei conta que eu precisaria assumir o lugar da minha mãe. Então eu precisaria ter a responsabilidade que ela tinha, assumir a casa, assumir meus irmãos que estavam adolescentes, assumir o meu pai, cuidar do meu pai, cuidar da minha avó mesmo, que é a distância, que era a mãe da minha mãe. E foi uma promessa que eu fiz para minha mãe. Então, quem é autista sabe como é importante a nossa palavra. Então, a gente faz muita questão de cumprir a nossa palavra e a gente espera o mesmo das outras pessoas. Então, às vezes, a gente sofre muito por isso, que é um tema também que eu vou falar nos próximos vídeos. A gente tem um senso de justiça, de responsabilidade muito grande, E pode se misturar a isso aí um pouquinho de hiperfoco. Então, são várias coisas que a gente vai falar aqui no canal, que a gente vai discutir no canal. Então, gente, a minha vida, assim, desmoronou. Então, eu já estava
num estado depressivo sem saber, né? Porque eu tinha saído da zona de conforto, já estava enfrentando um transtorno alimentar, já estava no transtorno obsessivo compulsivo, e isso tudo foi só agravando. E eu não tinha coragem de falar que eu estava assim, que eu estava assado, porque meu pai estava desmoronando, meus irmãos, né, praticamente crianças. E eu tinha 26 anos, 25, 26 anos. Então, eu me sentia realmente responsável por tudo aquilo. E eu tinha que ser forte, eu não podia deixar a peteca cair. Então, eu fui segurando isso tudo e a válvula de escape que eu tinha era comida, né? Era comida. E nessa altura também eu já estava trabalhando, eu já tinha feito algumas amizades, mas eu nunca, né, consegui ter uma vida social como eu tinha antes. Eu não conseguia, não queria ter relacionamento com ninguém. Então eu ficava com um, dois, né? Ia numa festa, ficava com um, dois, três, mas não tinha vontade de namorar, não tinha vontade de ter um relacionamento sério. Aí, né, era muita coisa, sabe, que foi na minha cabeça. E é o que eu falei com vocês antes. Às vezes você tem uma vida maravilhosa, você fala, meu Deus, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho casa, não me falta comida. Por que que eu sou desse jeito? Então, primeiro, não se culpe. Tente entender por que que você está sentindo o que você está sentindo, né? Então, não se culpe, em primeiro lugar. E tente descobrir por que que você está sentindo assim. Então, um belo dia, estava voltando do trabalho, né? Eu trabalhava numa grande empresa e aí eu sempre voltava de especial até Contagem e de Contagem para lá eu tinha que pegar um ônibus comum para chegar na minha casa, porque aí eu morava em outra cidade, né? E aí eu peguei um ônibus. Esse dia estava muito calor, eu estava com muito cansaço. E aí eu peguei um ônibus de viagem, que era mais confortável e tal. E quase chegando assim na minha casa, né, uma cidade, um pouquinho antes, uma cidade antes, aí o ônibus foi assaltado. Então eram 4 assaltantes armados, foi uma situação bem complexa. E aí, no dia seguinte eu tive a minha primeira crise de pânico. Por quê? Eu já estava num estado ansioso, depressivo por tudo que tinha me acontecido. E aí o assalto foi como se fosse a gota d'água. Era o que realmente estava faltando para eu explodir. E aí eu tive a primeira crise de pânico dentro do ônibus na hora que eu estava voltando do trabalho no dia seguinte ao assalto. Então no mesmo horário, no mesmo local. E aí é como se minha ficha tivesse caído, né, de todo aquele risco que eu corri e que eu estava ali naquela situação de risco novamente. Então, essa crise de pânico abriu a porta realmente da minha mente. Então, todos os monstros que estavam lá na minha mente, no meu subconsciente, saíram e eu perdi completamente o controle. E essa foi apenas a primeira crise. Eu tive a crise dentro do ônibus sozinha. Eu comecei a chorar muito, mas foi uma crise branda. Mas durou 15 minutos mais ou menos. E eu fiquei conversando com meu pai no telefone e eu fiquei muito, muito mal. E aí eu tive que procurar ajuda psiquiátrica. E aí no próximo vídeo eu vou contar como foram as próximas crises de pânico e tudo que você sente durante uma crise e o porquê que você realmente perde o controle durante essas crises. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha,
Só assim a gente vai conseguir ajudar mais e mais pessoas. Então te vejo no próximo vídeo. Um beijo!